Uau, o plano perfeito, a oferta viva, algo poderoso nessa palavra, né? Esse louvor tocou meu coração no sentido do o plano perfeito. Ele veio e começou a falar comigo que Jesus é o plano perfeito. A gente está aqui por causa de Jesus. A gente acredita que Ele é o plano perfeito. A gente acredita que a gente está aqui por causa dEle. Mas às vezes a gente não acredita no plano que Ele tem para nossas vidas. O plano que Ele tem para cada um de nós. Não é verdade? Muitas vezes a gente duvida daquilo que, não de Deus, do que Ele pode fazer, mas do que eu posso fazer em Deus. Não é verdade? O plano perfeito. Se Deus tinha um plano perfeito a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer por nós, por que nós não acreditamos no plano perfeito que Ele tem para nossas vidas? Amém? Quem puder abrir, ou se puder colocar aí, 1 Coríntios 2, 9. Só esse versículo, 1 Coríntios, por enquanto, 2, 9. Mamed veio falar ali sobre rascunho, aquilo que está preparado para domingo que vem. E é interessante que quando eu começo a preparar uma palavra, eu começo a buscar anotações daquilo que eu fiz durante um tempo, né? Toda vez que alguém está pregando, pastorzão, nas lives, ou principalmente a minha esposa, como a minha esposa me ativa, quando ela vem conversar comigo sobre um discipulado, sobre uma palavra, Deus começa a falar comigo assim, acelerado, né? E é interessante que às vezes ela me faz uma pergunta e eu começo a anotar alguma coisa, ela fala, me responde, eu falo, peraí que Deus está falando comigo primeiro. Então, eu começo a buscar naquilo que eu já vivi, para ver o que Deus está falando, quer falar com a gente. Eu achei interessante esse rascunho de uma média, porque é alguém que está continuamente conectado com Deus, para buscar uma palavra quando Ele vai trazer. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai pregar, mas a gente sabe que a gente tem que continuar conectado com Deus, porque Ele fala constantemente, e a gente não sabe quando os planos dEle vão ser para a gente declarar uma palavra. Amém? Em 1 Coríntios 2,9, na minha versão aqui, diz assim, porém, como dizem as Escrituras Sagradas, é isso? O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos de novo. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você não sabe qual é o plano que Deus tem para a tua vida, você sabe agora. O que ninguém nunca viu, Ele preparou para você. O que ninguém nunca ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Ele preparou para aqueles que o amam. Uau! Uau! Eu não sei como é que você chegou aqui, como o Mamed falou, mas eu sei que você já tem uma palavra. Eu não sei se essa era a palavra que te trouxe até aqui, mas já é uma boa palavra para você passar a viver a partir de agora. E nesses rascunhos que eu disse que eu estava buscando, no meu bloco de notas no celular tinha exatamente isso, mudança de paradigma. Só tinha isso, tinha várias outras palavras, mas tinha esse pedaço, mudança de paradigma, e tinha esse versículo. Eu confesso a vocês que eu não lembro quando eu escrevi, confesso a vocês que eu não sei quando esse insight veio, eu só sei que estava assim, mudança de paradigma, e esse versículo. Alguma coisa, em algum momento, Deus estava falando comigo
sobre eu mudar a minha mente e a perspectiva daquilo que Deus tinha para minha e para nossas vidas. E aí eu fui buscar, eu estava conversando com a minha mãe ali, eu fui buscar o que é paradigma. E eu fiquei impactado ontem, conversando com a Carolina e com a Lenita, e um trecho que diz assim: o que é paradigma? Um paradigma é essencialmente uma visão particular do mundo, ou seja, uma estrutura mental composta por metodologias, experiências e teorias utilizadas para a formação da realidade e seus acontecimentos no pensamento do ser humano. Entendam isso. Assim, pode ser comparada a uma lente, a um óculos, através do qual você enxerga o mundo de uma determinada maneira, onde sem a lente adequada, a imagem ficará distorcida. Dessa forma, paradigma emerge para fornecer uma estrutura geral para a compreensão de fenômenos específicos. Paradigma é como eu acredito, enxergo e creio em minha volta ou em minha vida. Quebra de paradigma é quebrar a forma como você enxerga o que Deus pode fazer através da sua vida. Você até pode andar em certo ponto e acreditar o que Deus pode fazer, mas a quebra de paradigma começa quando você começa a acreditar o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu comecei a ler sobre isso e eu vi que, eu esqueci o nome aqui do cientista, mas foi os cientistas que criaram essa palavra, quebra de paradigma. Essa palavra foi criada porque os cientistas acreditavam que a Terra era plana, era uma coisa só. E quando alguns cientistas começaram a estudar e entender que a Terra era redonda, nem todos acreditaram. Então eles começaram a dizer essa palavra, quebra de paradigma. Um desses pontos, né? Quebra de paradigma é que a maioria dos cientistas começaram a acreditar em algo. Então, quando a maioria começou a acreditar em algo, eles disseram, isso é um paradigma, uma quebra de paradigma. É algo que você acreditava que era verdade, mas agora você entende que existe algo diferente daquilo que você acreditava. E aí eu comecei a ler e a estudar sobre isso e achei muito interessante, na hora que eu fui ver sobre exemplos de paradigma. E ele falou algo interessante, ele falou assim, matemática, filosofia é um paradigma. Aí eu falei, mas como assim? Aí eles começaram a explicar, falando que você entende que a matemática existe, só que você não consegue tocá-la. Você entende na sua mente que 1 mais 1 é 2, que a matemática é algo que é real, não é verdade? Você aplica no seu dia a dia, você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, quantas pessoas quer aqui dentro, mas você aplica ela, mas você não toca a matemática. E a mudança de paradigma, quando eu vi esse versículo, é para que, quando você comece a entender na sua mente o que Deus quer fazer através da sua vida, quando você começar a aplicar, vai ser uma quebra de paradigma palpável daquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Quantos estão entendendo? E aí eu separei algumas coisas e ele começa a falar assim, primeira mudança de paradigma é como você vê as coisas. Mudança de paradigma, como você enxerga as coisas. Segunda, depois que você começa a ver as coisas de forma diferente, você começa a falar de forma diferente, porque você começou a compreender aquilo que você ainda não entendia. E a terceira coisa é, você começa a se comportar de forma diferente. Você vê, você fala e você vive aquilo que você passou a compreender. E aí eu comecei a buscar em Deus uma passagem que vai refletir algo que eu estou falando, sobre uma quebra de paradigma. Em algum momento alguém começou a continuamente viver uma dificuldade, uma luta, uma incerteza, e por algum momento
ela começou a enxergar algo diferente e que mudou a sua vida, da tua forma de pensar, de falar e de agir. E aí Deus me levou por uma passagem muito conhecida que a gente passou, que é um pedaço aqui do vídeo ontem nos Jovens da Ecrês, que é a mulher do fluxo de sangue. Vamos ler esse trechinho, quem puder abrir lá em Marcos 5, 25 até 34, eu vou te mostrar o que é uma quebra de paradigma. Marcos 5, 25, diz assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estavam com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, preste atenção nisso, ela escutou alguém falando de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensou assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Pode ir. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Vamos lá, até o 34. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como está gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Uau! Olha só que interessante, ela escutou que Jesus estava passando ali perto. Ela escutou uma palavra, uma voz, um som, e passou a ver, a enxergar dentro dela. E depois disso virou uma ideia na mente dela. O problema de muita gente é que está ouvindo a palavra, mas a palavra não está fazendo você se movimentar. A palavra não está fazendo você criar uma ideia, um futuro dentro da sua mente. Ela ouve, ela escuta, a palavra entrou nos ouvidos e gerou uma visão na mente dela. Uma visão, essa visão gera uma transformação, que gera um movimento. Entenda isso. Ela ouviu alguém dizer de Jesus. Ela ouviu uma palavra, ela não tinha visto Jesus, ela não tinha presenciado Jesus, mas ela ouviu uma palavra. Ao ouvir a palavra nos seus ouvidos, na sua audição, ela criou uma imagem dentro da mente dela, dizendo algo: se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Ué, peraí, durante 12 anos ela procurou os médicos para curar, e não adiantou, ela só piorava. Mas a partir de uma declaração da palavra dela, dizendo: se eu apenas tocar, o futuro começa primeiro na sua mente. A palavra que ela escutou gerou um futuro dentro dela, para depois gerar um futuro fora dela. Oh Deus! Para gerar a realidade que você vai viver externamente, você primeiro precisa criar essa realidade dentro de você. Eu vou abrir um parênteses aqui. Desculpa o palavreado, mas às vezes a gente só entende com palavreados, às vezes chulos, né? Eu não vou aqui puxar sardinha para os meus pastores, não. Mas eu estou vendo a pastora Marisa lá atrás e eu comecei a falar sobre criação de mente. E como, no processo de transformação das dificuldades que eu estava vivendo, como os meus pastores me ajudaram, como o atendimento com a pastora Marisa me ajudou.
Porque quando você passa por qualquer dificuldade mental, qualquer dificuldade que você passa durante o dia a dia, a tua mente fica acelerada e, na verdade, você fica dizendo para você que você não é capaz de viver aquilo que Deus estava determinado para você. E ao conversar com o pastor Adilson, com a pastora Marisa, por mais difícil que às vezes seja, eu sempre lembro das vozes deles dizendo para mim quem Deus me chamou para ser. Às vezes eu sentava com a pastora Marisa e ficava falando, e ela, hoje foi bom, hoje você se abriu, mas você sabe o que Deus tem para a tua vida. Era pronto, tipo, bum. Sabe quando não precisa se dizer muita coisa, só precisa dizer aquilo que Deus te chamou para fazer e ser? E eu saía dali com aquilo na mente, dizendo, eu posso estar passando uma dificuldade, uma incerteza, uma luta, uma confusão, mas tem alguém que me mostra o meu futuro. Eu sei para onde que eu estou indo, eu não sei quanto dolorido eu vou chegar, mas eu sei aonde eu vou chegar. Você precisa criar na sua mente o futuro que Deus determinou para a tua vida, porque no momento difícil, no momento doloroso, no momento de mais incerteza, a voz de Deus vai criar uma imagem na tua mente a ponto de não te deixar desistir. Essa mulher estava há 12 anos numa dificuldade, ela investiu todo o seu recurso, mas uma palavra mudou o destino dela. Não foi somente a palavra dita, mas foi como ela criou a imagem do futuro dela na mente dela. Ninguém disse para ela, ela disse para ela mesma, se eu fizer isso, eu receberei aquilo. Ela diz para ela mesma, primeiro, a ação que ela tinha de fazer, eu preciso tocar nele, eu preciso me movimentar, gerar uma ação, eu preciso sair do lugar aonde eu estou e ir a Jesus. E depois que eu fizer isso, qual será a consequência da ação? Eu vou ser curada. Entenda isso. No versículo diz, quando ouviu falar de Jesus, a audição gerou um pensamento e uma visão. O que as palavras estão gerando dentro da sua mente? O que você tem escutado? O que tem gerado? Medo, incerteza, insegurança? Ou tem gerado uma visão do teu futuro? O versículo continua, chegou por trás dele movimento. Você precisa começar a se movimentar, você precisa começar a agir. Não adianta somente ouvir de Jesus, você precisa viver como Jesus. O versículo continua, no meio da multidão e colocou em seu manto. Ação. Não adianta só ouvir falar, não adianta só se movimentar. Deus para você tem que ser palpável. 28. Porque pensava. Uau, eu amei essa palavra. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Porque ela pensou, gerou uma imagem do seu milagre. Nós podemos orar a manhã inteira, pregar a manhã inteira, mas se você não se vê curado, não há nada que nós podemos fazer. O que eu digo é, a gente pode declarar a palavra, mas quem cura é Jesus. Você começa a contar uma história para você mesmo, a ponto de dizer, eu vou sair daqui curado, transformado, sarado, liberto, o meu casamento restaurado, o meu ministério ativado. Aqueles que nem vieram, que estão em casa, vão ver algo diferente em mim.
você precisa começar a declarar essas palavras para você mesmo, a ponto de entender o futuro que você está caminhando. Algo dito por alguém entrou no ouvido dela, uma palavra que gerou uma informação, que gerou uma ideia, que gerou uma imagem de futuro, que gerou uma palavra da boca dela, que gerou um movimento, que se transformou no seu milagre. Onde tudo começou? Na mente dela, ou em uma palavra pregada. Aí eu botei ali: prega a palavra. Continua pregando para o seu marido, continua pregando para a sua esposa, continua pregando para o seu filho, mas não só com palavras, mas com gestos, com movimento, com ação, com visão do futuro. Para de dizer para o teu filho que não presta, mas declara o futuro que você quer para a vida dele. Para de dizer para o seu marido que não presta, mas declara o futuro que você quer para a vida dele. Para de dizer que a sua esposa não te apoia e começa a declarar o futuro que você quer para a vida da sua esposa. Eu não aguento quando as pessoas começam a dizer: mas o meu chefe é uma droga, aquilo é um inimigo puro, aquilo é um inimigo encarnado. Começa a declarar sobre ele o chefe que você quer, o futuro que ele tem em Cristo. A razão pela qual não podemos agradar a Deus sem fé é porque a fé restaura a nossa humanidade. É mais natural ter confiança no que você realmente tem do que no que você espera. O que você tem existe no presente, mas o que você espera existe somente no futuro. Assim, a fé causa uma mudança dentro do espírito humano. Ela leva você da confiança no que você tem para na confiança no que você espera. Ela nos leva de sermos criaturas aprisionadas no passado ou contidas pelo presente a sermos intimamente ligadas no futuro. Eu amei isso aqui, cara. Entenda isso. A fé te tira, te liberta do passado. A fé te liberta de viver somente na condição do presente. A fé te leva a ver o futuro e manifestar ele aqui agora no presente. Para você conseguir viver a fé, você precisa enxergar o futuro e a partir de agora fazer ele manifestar, para que você consiga chegar aonde a tua fé te mostra. Uma palavra que nós trouxemos aqui no reunião de casais, que eu fiquei impactado, é que a gente fala que Abraão é o pai da fé. Mas a palavra diz assim: Abraão era um homem de fé extraordinária, uma fé que a Bíblia descreve assim: não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. E no entanto, lá em Gênesis 15, vemos que ele lutou contra o desânimo antes de entrar na dimensão da fé. Por que eu estou trazendo isso? Porque você pode estar passando por isso hoje. Um período de desânimo, um período de cansaço. Às vezes você até tem uma promessa, mas você não está conseguindo ainda enxergar ou começar a viver essa promessa. Vamos ver o que o pai da fé nos ensinou através da sua vida. O pastor, eu anotei aqui, o pastor disse ontem em seu áudio no discipulado: melhor o fim das coisas que o início delas. O importante não é como você inicia algo, mas sim como você vai terminar. O importante não é como você começa, mas o legado que você deixa para a próxima geração. Aí eu vi uma palavra hoje de manhã dizendo assim: a profecia nunca é do passado,
para o presente, mas do futuro para o presente. Em Gênesis 15, de 1 a 6, vai dizer esse conflito de Abraão, antes de se tornar Abraão. Diz assim, Gênesis 15, 1: O Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu. Essa palavra é forte. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Olha o próximo versículo. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Talvez esperássemos que Deus dissesse a Abraão, ou desse a Abraão, uma nova medida de fé. Mas em vez disso, ele deu à fé de Abraão uma visão a qual se agarrar. Isso fortaleceu a fé dele, dando uma base para a sua esperança. Deus convidou Abraão a sair da tenda para contar as estrelas. O céu noturno pintava um projeto estelar para a sua fé, enquanto as inúmeras estrelas acima dele se transformavam nos rostos dos filhos na tela da sua mente. Em vez de simplesmente dizer a Abraão que seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas, Deus deu ao seu destino uma ilustração constante, vibrante e física. Através desse processo celestial, no qual algo não apenas foi mostrado a Abraão, mas também dito, a visão de Deus foi impressa na imagem dele. Do mesmo modo, Deus quer usar a sua imaginação para transmitir a visão que Ele tem para a sua vida, pois onde há visão, há esperança. Entenda isso. Talvez você esteja vivendo um momento como Abraão estava vivendo naquele momento. Talvez você tenha uma promessa de Deus para a tua vida, mas ela ainda não é palpável. Mas Deus está te dizendo hoje, como disse para Abraão: espera aí, sai da tua tenda, sai da tua visão limitada. É hora de quebrar paradigmas. É hora de você sair da onde você está, porque eu vou te dar uma imagem do teu futuro. E o teu futuro é grandioso, poderoso. Olhe para as estrelas, ele disse. Olhe por aquilo que eu vou fazer na tua vida. Ele está querendo dizer: olha só, eu te disse algo, mas eu ainda não mostrei um parâmetro para você entender a grandiosidade que eu vou fazer. Então ele está dizendo: sai para fora, sai da tua mente, da dificuldade que você está vivendo agora, e olhe para o futuro que eu estou te mostrando. Abraão, entenda essa palavra, Abraão ainda não estava vivendo aquilo que Deus disse para ele, mas ele já tinha a imagem na mente dele para onde ele estava indo. Deus hoje está te dando uma imagem para onde Ele está te levando. Ele está dizendo para você: quebra de paradigma. Você não era aquilo que você estava pensando até agora. Você é filho de Deus, e eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Porque para que se Deus se manifeste aqui, oh Deus, para aquilo que Deus quer se manifestar aqui na terra, Ele chama seus filhos para fazer através de você. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero terminar deixando para você 2 momentos difíceis
na sua mente para que você entender como você crê, como você declara e como você age, muda a tua história. 2 parâmetros, entenda isso. Você conhece a passagem que quando Pedro e os discípulos estão no barco e a chuva está assolando, o barco está enchendo. Você lembra dessa passagem? O que me surpreende na passagem é que todos os discípulos estavam dentro do barco. Talvez hoje você esteja nesse barco sendo assolado por alguma tempestade, assolado com a incerteza se vai conseguir chegar do outro lado ou chegar ao fim da vida bem. Você conhece essa passagem? Jesus vem andando sobre as águas e eles veem um fantasma, porque o medo interno dele estava refletindo aos olhos dele uma mentira. Mas eu gosto de Pedro. Entenda isso. A tempestade estava sobre ele e ele diz: Jesus, se é tu, manda eu ir aí. Eu ontem à noite sozinho fiquei doido, porque existia uma tempestade, algo pode estar te assolando hoje, mas Pedro não diz para aquilo que estava assolando ele parar. Ele diz assim, ó: Jesus, não, imagina só, eu não estou preocupado mais com a tempestade, eu não estou preocupado com a minha doença, com a minha enfermidade, com a minha dificuldade, eu estou preocupado em ir até Jesus. Ele diz: se é tu, manda eu ir aí. Ele está querendo dizer o seguinte: as circunstâncias não são um problema, a minha visão sim, porque se eu vou o caminho de Jesus, as dificuldades se submetem ao meu Deus. Ah, Jesus, você não está entendendo. Entenda isso. Quando você tem os olhos fintados em Jesus, as circunstâncias não importam, porque a tempestade se acalma quando seus olhos estão findados em Jesus. Pedro não tinha preocupação com a tempestade, ele só tinha preocupação com a visão, para onde ele estava enxergando, para onde ele estava indo. Entenda. Oh Deus, Rachere cantaralabá, xarabá, que cantaralabás. Deus hoje te chama para ser filhos e profetas nesse tempo, para não olhar as circunstâncias. Você lembra da passagem da viúva que vai até o profeta dizer para ele que o marido dela tinha morrido? Ela chega para o profeta e diz: meu marido morreu, ele era temente a Deus, mas ele deixou dívida e meus filhos querem pegar os meus filhos como escravos. O profeta diz para ela: o que você tem em casa? Uma botija de azeite. E eu não quero aqui ter a visão da viúva, eu quero aqui declarar sobre a vida de vocês, sobre a visão do profeta. Entenda isso. Era uma viúva, alguém com dificuldade naquele momento, mas ela foi procurar o profeta. O que vocês estão dizendo para aqueles que trazem uma palavra de dificuldade? Eu quero profetizar aqui nessa manhã que existe profetas nessa casa, existe filhos de profetas nessa casa, que vão declarar vida no meio da morte, que vão declarar prosperidade no meio do caos, que vão declarar cura no meio da enfermidade. Há pessoas lá fora procurando por profetas que mudem, através de uma palavra em Deus, as circunstâncias do futuro delas. Ela veio dizendo: meus filhos vão ser vendidos como escravo. Ela está falando de uma descendência, e o profeta está dizendo para ela: olha, há algo na tua casa que vai mudar a tua história, não só sua, mas da tua descendência. Eles não serão escravos, mas serão prósperos, porque terão o que pagar e viverão daquilo que Deus está fluindo do céu. Há filhos nessa casa que tem que parar de olhar para a tempestade, começar a olhar o Deus que acalma a tempestade dentro de você,
e olhar para o futuro que Deus já preparou para você. Existem pessoas ao redor da sua casa, do seu bairro, que estão esperando você se levantar e dizer: eis-me aqui, eu tenho uma palavra para ti. Porque Deus quer fazer não somente em você, mas através de você. Por que eu comecei falando da minha dificuldade? Porque existem pastores aqui com uma palavra do teu futuro para você. Existem pessoas aqui prontas para te ouvir e dizer: há um futuro grandioso para a tua vida. Há muito mais do que você está conseguindo enxergar. Há um futuro grandioso, poderoso e tremendo. Do teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos estou, oração rendida em teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Aleluia, aleluia. Deixa Deus tocar agora no teu coração. Quem sabe qual o paradigma que precisa ser quebrado hoje, que precisa ser largado, qual o passo que você precisa andar, qual o passado que tem te incomodado, quais são as histórias que você tem dito a você mesmo de não ser capaz. Você está projetando um futuro fora da igreja, você está projetando um futuro de destruição, de derrota, ou você entrou hoje para ser ativado a dizer: não importa o que me aconteceu até ontem, como Paulo disse, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo da minha vocação. Qual a tempestade que tem te parado? Qual a voz que tem falado contigo? De onde você ouviu que você vai perecer? De onde você ouviu que essa tempestade é para acabar contigo? De onde você ouviu que você vai afundar? De onde tem sido a voz que tem gerado uma prisão? Há uma voz querendo libertar você, e você só pode receber do profeta que você honra. Se você entra num ambiente e já despreza o profeta que Deus enviou a você, com certeza esse galardão não virá a você. Mas hoje nós estamos num lugar onde Deus está ativando os profetas, os homens improváveis, aqueles que não estão na mídia, aqueles que não estão no top 10 da parada, mas são os nomes escritos no livro da vida. Os anjos conhecem, o céu está sendo ativado para impactar a terra nesse lugar. Você pode hoje quebrantar teu coração. Você pode hoje dizer: hoje a minha história muda. O teu futuro está no movimento. O teu futuro está no passo que você vai dar. O teu futuro está agora. Ela disse: se eu tão somente tocar, eu vou mover para o meu sobrenatural. Pedro disse: me manda aí.
tá ventando, mas eu quero ir aonde o Senhor, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero encontrar do jeito que o Senhor está vindo. Eu não quero ir do meu jeito, porque do meu jeito eu vou nadar, eu vou perecer. Mas se o Senhor encontrou um milagre para andar no meio dessa briga toda, dessa pandemia, dessa tempestade, é o que eu quero para mim. É o que eu quero para mim. Toca agora, Espírito de Deus. Faça a tua obra, Pai. Não é pela força, não é pelo impressionar, mas é pelo teu Espírito. Sopra agora, Jesus. Sopra nesse ambiente. Desativa. Você que chegou triste, você que estava de cabeça baixa, desamparada, desiludida, assim diz o Senhor ao teu coração: alegra-te, anima-te, porque o teu Rei, o Salvador, te ajuda, te pega pela tua mão direita e diz: porque tem tanto colocado esse problema como algo que ainda não virou? Passe a enxergar, porque o que você está pedindo, está crendo, você vai trazer aqui nessa igreja e vai dizer: por esse milagre eu orava. Chegou o tempo da gente trazer os milagres. Nós vamos trazer os motivos de nossa oração. Eu orava por ele, ele está aqui. Eu orava por ela, eu orava por um milagre na minha vida de cura, e hoje eu estou aqui sem esse câncer, sem esse vírus, sem nada que me tinha paralisado. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Quando Saulo falava acerca de Abraão, e Abraão foi dizer para Deus, Deus me deu ali na hora um insight, quando ele disse: o Senhor está falando tanta coisa, e olha para mim, eu nem filho tenho. E ele faz uma proposta para Deus: Eliezer Damasceno é meu escravo. Quando você não vê o que Deus tem para você, você vê escravidão. Você só enxerga escravidão. Mas quando você entende o que Deus tem para você, você enxerga filhos. Esse ministério é uma geração de filhos. E Deus olha para ele e diz: Abraão, não é isso. Eu fiquei pensando que Deus podia ter dito assim: estou indignado contigo, Abraão. Mas ele não, ele ajustou. Hoje Deus só está ajustando você para dizer: é você que vai gerar. O que vai herdar vai vir de você. Se nós temos recebido uma herança, a herança está procurando filhos, e os filhos que ainda serão gerados. Deus está te dando tanta coisa, tanta unção, para gerar o teu grupo de discípulos, os teus filhos, os filhos da tua casa. É você que vai gerar, vai vir de você, não é outro, vai vir de você, é contigo, é você que vai ser esse que eu quero fazer essa obra. Mude a tua visão hoje. Talvez o que a gente enxergue é só a tempestade, não tem saída. Deus te levou para um lugar sem saída, para abrir uma passagem nova que ainda não foi aberta. Eu estava ali na hora da oferta do Mamed, Deus disse algo ao meu coração e disse assim: sinta o cheiro do novo. Aleluia. Eli estava tão velho que não percebeu que tinha um ministério novo nascendo. Deus às vezes fala com a gente: perceba os novos ministérios que o papai está levantando, perceba os jovens, perceba a igreja, perceba os antigos renovados em Deus, que está trazendo um cheiro de novo. O Senhor está dizendo a você: tem cheiro de novo. Não sei você, eu já entrei em carrinho novo, eu gostei do cheiro. Já quando você compra um armário novinho, pega aquele velho cheio de naftalina, o que você faz com ele? Nem dá para dar para ninguém, que quando desmonta, ele desmonta junto. Eu já tive imóveis na minha casa que eu falei: não dá para transportar. Tem coisa que você não pode ficar andando contigo, gente. Mágoa, amargura, rancor, não dá. Você já está desmontando aqui, levando. Tem gente que sai da igreja, vai para outra igreja, levando o armário velho, não resolve o que tinha que resolver aqui, acha que vai resolver no outro lugar, e aí fica sem nada, porque Deus está trazendo algo, um cheiro de novo. Quem recebeu essa mensagem, essa palavra, quem vai sair daqui
cheio da graça e da glória do Senhor. Amém? E que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus, a bênção do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.